O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite. É com muita alegria que recebemos a todos, uma vez mais, nesse nosso encontro virtual, promovido pelo Centro Espírita Paz José Cambinda, nesta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Iniciamos com a nossa prece. Deus, luz do mundo. Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Sabemos que a nossa jornada é bem mais ampla do que nos parece. Fazemos parte do todo e o equilíbrio de tudo depende de cada um de nós. Somos elementos fundamentais no funcionamento do planeta. E esse belo planeta azul caminha junto com os seus habitantes a um futuro de paz. Pedimos que nos deem força e sabedoria para que possamos fazer parte desse futuro, começando agora, através da nossa reforma íntima. Cada ser é responsável por si, mas também pode auxiliar aqueles com os quais encontra diariamente. Isso é fraternidade, irmãos em união, em caridade uns com os outros. Isso é ser filho de Deus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Palavras de Jesus. Que possamos ter sempre essa luz a iluminar os nossos caminhos. Que assim seja. Do livro Minutos de Luz, de Ariston Teles, pelo Espírito Pastorino. Alegria. Cultive a alegria. A tristeza é marca de pessimismo e insatisfação. A alegria é prova de elevação e serenidade. Quem se dispõe a sorrir com moderação e pureza de sentimentos passa a transmitir paz e esperança onde estiver. O azedume outra coisa não apresenta senão falta de fé nos desígnios da suprema sabedoria. Sorria sempre, ainda que você esteja atravessando momentos difíceis. Lembre-se, Deus é a fonte das alegrias eternas e você é filho de Deus. Por isso, não deixe de alimentar a chama da alegria no seu coração. Teremos na noite de hoje o nosso irmão Emerson, da Casa Cantinho do Nego, de Volta Redonda, com o tema Assume Teu Leito. Olá, uma boa noite a todos e a todas. Hoje eu venho trazer uma reflexão para todos nós a respeito de uma das passagens em que Jesus atua de uma forma muito incisiva e profunda sobre alguém que fala muito a nós, que de certo modo é muito parecido conosco. Havia um tanque de Betesda, em que as pessoas acreditavam que quando as águas se movimentassem, se revoltavam, ela ficava curativa. Atribuía toda essa movimentação da água à presença de um anjo. Pode ser que seja um fator natural, né? Que a pressão do interior da terra movesse a água
liberando ali algumas propriedades curativas, alguns minerais, né, curativos. Também podemos pensar como era um lugar onde as pessoas se encontravam em orações, concentradas, né, na sua melhoria. Pode ser que as águas também se fluidificassem com a presença da espiritualidade, da oração, e isso promovesse algum tipo de melhoria. Mas esse não é o ponto importante que nós vamos pensar, né? Nós vamos refletir hoje. Então as pessoas iam para aquele lugar, para aquele tanque, ficar ali à espera do momento em que as águas se movimentassem, elas entravam nas águas e acreditavam se curar de suas questões físicas. Então havia muitas pessoas em busca da cura, se movendo para a cura, e havia aqueles que já haviam, de certo modo, se acostumado a permanecer ali naquele lugar. Muitos paralíticos iam para lá esmolar, e ficavam ali observando os dias, as horas, os momentos, as pessoas que circulavam. E um em especial já estava ali há 38 anos naquele lugar, na expectativa de ser levado até aquelas águas. Então Jesus, passando por aquela região, foi ao lago de Betesda. Como era um conhecedor da alma humana e um observador da alma humana, percebeu esse paralítico em específico que ficava ali há 38 anos. Se aproximou dele e eles travam um diálogo, e Jesus pergunta: você quer, o que você espera, né, desse lugar? Eu estou aqui há 38 anos, fico esperando que alguém venha e me leve até o lago. Porque quando as águas se movimentam, as pessoas chegam primeiro que eu. E eles acreditavam que o primeiro que se banhasse na hora que a água se movimentava ficaria curado. Então imagina a movimentação das pessoas ali naquela região, esperando. Movimentou a água, quero ser o primeiro a pular. E os outros ali que não conseguiam, ou que não tivessem disposição para essa disputa, né, ficavam ali parados. E esse homem estava há 38 anos parado, quase 40 anos ali, na espera, né, de que alguém o levasse até lá. Mas o Cristo vai e pergunta para ele: você quer ser curado? E ele vai falar: olha, Senhor, eu estou aqui nessa espera, né, tenho minha cama que eu tenho que arrastar, tenho as minhas condições físicas. Então Cristo diz para ele assim: levanta-te, de forma muito impositiva, levanta-te, pega o teu leito, a tua cama, a tua maca e anda, segue, vai para sua casa, vai para sua vida. E aí o que a gente pode entender disso? E conta-se que ainda o Cristo encontrou mais tarde e falou isso para ele, aquilo que ele geralmente orientava, né, após as curas: vai e não peques mais, não comete mais aquilo que te trouxe a essa condição. Bom, a gente pode tirar várias reflexões dessa passagem riquíssima. A primeira delas é a condição de paralítico. O que nos paralisa? Esse homem poderia ser um paralítico físico, né, das questões do corpo físico, mas pode ser que alguns de nós tenham alguma questão também no corpo físico. Mas o que será que de fato nos paralisa quando a gente pensa em movimento? Em movimentarmos para nos responsabilizar sobre a nossa existência terrena. Estamos paralisados na expectativa de que as pessoas façam as coisas pela gente? Estamos paralisados naquele lugar em que eu desejo que alguém se movimente? É comum, quando a gente vai para o centro, para a igreja, para o terreiro, a gente escutar as pessoas falarem assim: você está indo lá? Leva meu nome, pede por mim, faz uma oração por mim. Mas elas não vão, elas não se movimentam. Algumas têm as suas questões pessoais, né? Algumas mulheres, por exemplo, o marido proíbe. Ainda vivemos esses tempos, né? Infelizmente. Mas existem aqueles que estão acomodados nas suas paralisias pessoais. Existem aqueles que desejam tanto um emprego
mas estão acomodados no lugar de não se moverem em busca dele. Não estou dizendo sobre emprego hoje está fácil, a vida depende daquele que faz um esforço. Não estou falando disso. Eu estou falando de condições reais. Né? Vivemos hoje um alto índice de desemprego, vivemos hoje um alto índice de baixo investimento em educação e formação das pessoas, um alto índice de miséria, aumento da fome. Isso tudo é real no momento em que nós estamos vivenciando no nosso país. Mas o que eu estou dizendo são daquelas pessoas que têm condições reais de saírem dos seus lugares de paralisia e moverem-se para melhora, para alcançarem, conseguirem algo que elas tanto desejam e que não ficam à expectativa de que alguém faça por elas, de que alguém se mova por elas. Então são destes que nós estamos falando. Esses paralíticos da vida, que esperam que as pessoas realizem tudo por elas, sobretudo as suas questões espirituais. Elas demandam para os outros as suas melhoras espirituais. E esses outros podem ser pessoas encarnadas, pai, mãe, vizinho, vizinha, mas também os espíritos. Vão aos terreiros, aos centros espíritas, às igrejas, na expectativa de que a espiritualidade faça por eles o que compete a eles. Como esse paralítico, esperando que o Cristo fizesse, se tomasse de compaixão tal que o visse como um coitado, pegaria esse coitadinho e levasse até a água do rio. Não, só falou, levanta, pega a sua cama e vai andar, vai fazer suas coisas, vai se responsabilizar pela sua melhora. Então existem aqueles que ficam nessa expectativa, né? Não se mobilizam, não aproveitam as possibilidades e as oportunidades que a vida quer. Ficam esperando que as pessoas ajam e façam por eles, num comodismo. E muitas das vezes nós ajudamos a acomodar, com a falsa ideia de que estamos sendo caridosos. E aí entra uma outra questão. O Cristo pergunta para esse homem, você quer ser curado? Isso deveria ser algo presente nas nossas ações antes que elas se façam. Deveríamos perguntar para as pessoas, você quer ser ajudado? Como você quer ser ajudado? Normalmente nós não perguntamos, na ânsia de sermos caridosos, na ânsia de ajudarmos, atropelamos. E depois dizemos, nunca mais eu faço, fulano é ingrato. Foi a última vez que eu faço alguma coisa por ele. Mas da primeira você perguntou, você quer que eu te ajude? Como você quer que eu te ajude? Tem pessoas que não querem a ajuda e muito menos a solução dos seus problemas. Elas querem, por exemplo, dinheiro. Dinheiro talvez não fosse a solução. Talvez fosse o caminho mais rápido, mas não fosse a solução. A solução talvez seria se responsabilizar pela dívida contraída, sentar e cortar gastos para que ela possa ir de forma digna, conseguindo reparar as questões que ela contraiu, né, as dívidas que ela contraiu, mas talvez ela não queira isso. Cortar gastos, abrir mão de algumas coisas, rever alguns gastos, são necessários ainda ou não, mas elas não querem isso. A ajuda que elas querem é o dinheiro e não sabem administrá-lo. Então, será que estamos ajudando ou estamos colocando ainda na condição de paralítico? Daquele que espera que alguém faça por ele e que esteja ali na prontidão. Sempre que eu precisar, você vai ter que estar aqui para me ajudar. Exigem e cobram isso. E vão ser também um pouco articuladores e manipuladores emocionais. Vão fazer com que a gente se sinta culpado, vão virar a situação dizendo que querem ser ajudados e a gente não está ajudando, só não estamos como eles desejam. Mas enfim, de alguma forma a gente acaba contribuindo para a paralisia do outro. É que a gente precisa pensar.
Então o Cristo pergunta: você quer ser curado? E pela misericórdia, por ser extremamente bondoso, ele percebe que aquele homem já havia vivenciado ali uma experiência muito grande. E mesmo ele dando desculpas, né? Eu fico aqui com a minha cama há tantos anos, as pessoas não me enxergam, elas não me levam até ali. Se de fato ele desejasse tanto, talvez ele poderia até rolar, né? Alguns irmãos na interpretação dessa passagem lembram isso. Se ele conseguisse colocar a cama à beira do tanque, ele podia rolar o corpo para que ele caísse ali sobre as águas no momento em que elas ficassem revoltas. Bom, mas ele não fazia. Ele não buscava alternativas. Não se fala como ele chegava lá, mas que ele estava lá, naquela condição. Mas ele poderia talvez pedir às pessoas, né? Você pode me deixar aqui mais perto? Quando a água estiver revolta, eu me jogo, né? A gente não está julgando, mas levantando algumas possibilidades, talvez, né? Mas vamos voltar à nossa análise. Então o Cristo perguntava: você quer ser curado? O que você deseja? E mesmo percebendo ali que ele dá uma desculpa, né? O Cristo vai com seu magnetismo e promove nele um ânimo, uma melhoria, uma reestruturação do seu corpo físico e perispiritual, e diz para ele: levanta, pega a sua cama, pega a sua maca, se responsabiliza pelas suas coisas, pega a sua dor, pega aquilo que te impede, que te paralisa e segue. É interessante que nos faz lembrar de uma passagem do gigante deitado. Não sei se vocês leram esse livro, é um livro fantástico, que me foi muito útil quando eu tive um diagnóstico de artrite reumatoide, e o gigante deitado também tinha, né, artrite reumatoide. E ali diante daquela condição, e hoje a gente tem tratamentos mais eficazes, mas na época ele não tinha, o gigante deitado é o Jerônimo que eu estou dizendo. Então, diante daquela condição ali de muitas dores, ele chegou a ter hemorragias. O médico, já desenganado, perguntou o que ele queria. Ele disse que queria ver o Chico, então montaram todo uma parafernália, um arsenal para ele visitar o Chico. Quando ele chega lá, se não me engano, de helicóptero, ele já estava bem ensanguentado. E aí o Chico se aproxima dele e fala assim: que lindo, Jerônimo, está vermelhinho como uma rosa, porque ele estava com a hemorragia, né, e o lençol ficou sujo. Chegou próximo ao ouvido dele e diz algo mais ou menos assim: olha, não se faça de coitado, sai dessa condição aí. E aquilo caiu na alma de Jerônimo, que tanto ele ficou conhecido como o gigante deitado, porque ele fundou centros espíritas, instituição de auxílio, distribuiu cestas básicas, dava palestras, existe até no YouTube alguns vídeos dele dando palestra, tudo numa cama, numa maca. E ele foi até num show do Roberto Carlos uma vez pedir auxílio, né, para a instituição que ele havia fundado. Então ele passou a se mover sendo paralítico, não saía da maca. Mas a maca ia em todos os lugares. Ele se movia para todos os lugares em busca da ajuda do outro e, de certo modo, se ajudando. Então, ele colocava saquinhos de areia para fazer peso sobre as articulações na tentativa de diminuir a dor. E quem sabe é algo que causa um desconforto muito grande, né? As articulações doem como um membro quebrado, mas, como eu falei, hoje a gente tem tratamento, medicações eficazes, na época não tinha. Então ele se movimentou, saiu da condição de coitado, abandonou o coitadismo e fez uma movimentação. Aqueles que ficam na posição de coitadinhos acabam se tornando pessoas inconvenientes e acabam ficando sozinhas, que muitas pessoas se afastam, né? Não tem aquele que tem tolerância e paciência em lidar com essas pessoas. E talvez elas precisassem
seguir o exemplo desse paralítico do tanque de Betesda. No lugar de esperar que alguém levasse, se movem, vão em busca daquilo que elas encontram. Estou dizendo que é fácil? Não, não é. Exige uma energia muito grande. E aí talvez alguém diga assim, mas o Cristo em pessoa esteve diante dele, mas o Cristo está diante da gente todo instante. Seja num momento como um estudo, que a gente escuta uma palestra, uma leitura, um programa de televisão que a gente vê um exemplo, uma música que chega aos nossos ouvidos, uma página que a gente lê, é o Cristo falando para a gente, levanta, pega a sua maca, a sua cama e anda. Vá ao encontro do que vai te fazer bem, te tornar melhor. Fazer como o Jerônimo, né? O gigante deitado, numa maca, com dores atrozes, se movendo, se movimentando, criando instituições, dando palestras, ajudando pessoas, indo em busca de ajuda para os outros. Não ficou ali na cama esperando que a artrite cumprisse a sua ação, né, sobre o corpo dele. Ele ultrapassou os limites da artrite. Então, essa é uma questão, né, desse lugar de saber se o outro quer ser ajudado e como quer ser ajudado e de que maneira quer se movimentar. A outra questão que nós podemos tirar dessa, né, outra lição que a gente pode observar nessa passagem do tanque é da responsabilização daquilo que a gente tanto quer, daquilo que a gente tanto deseja, daquilo que a gente tanto almeja, de não responsabilizar os outros, não colocar na mão dos outros a nossa felicidade. As pessoas podem contribuir para a nossa felicidade, mas elas não podem ser responsáveis pela nossa felicidade. É bem diferente. As instituições religiosas não podem ser responsáveis pela nossa felicidade. Os companheiros e companheiras da nossa vida afetiva não podem ser responsáveis pela nossa felicidade. Os filhos não podem ser responsáveis pela nossa felicidade. O trabalho não pode ser responsável pela sua felicidade. Pode contribuir. A responsabilidade de sua felicidade é sua, de mais ninguém. Só você pode se tornar uma pessoa feliz. A expectativa de que o outro te faça feliz te rouba a sua autonomia. E talvez seja isso que o Cristo queira que nós aprendamos nessa passagem, a sermos autônomos, a como vovó Cambinda fala, não se apegar à pedra, e a gente já conversou disso em outros momentos. Tropeçou? Levanta, você pode até sentar um pouco, descansa, lamenta, reclama, fala que doeu o dedo, mas chega um momento que é preciso levantar e continuar a caminhada. Não dá para ficar apegada àquela condição de coitado que tropeçou na pedra. É preciso sair dessa condição e nos responsabilizar sobre a nossa existência, sobre a nossa encarnação, nossa reencarnação, nosso plano reencarnatório. Porque ao organizarmos a nossa encarnação, a gente não disse em momento algum que seria responsabilidade dos outros, mas que ela seria nossa. E a gente tem o aval de um espírito muito bondoso, que é o nosso anjo guardião, que nos convida todo dia, todo instante, a nos mover. Esse espírito responsável, junto conosco, né, pela nossa reencarnação, que nos dá esse apoio nessa encarnação, que foi lá e disse, ele vai conseguir, ela vai dar conta, e eu estou com ela, eu estou com ele, esse espírito não nos abandona. Então, diante dessa lição, que nós possamos ser responsáveis, alcançarmos a nossa maturidade espiritual, sair do nosso leito e caminhar. Para finalizar, na parte que o Cristo reencontra com ele e fala, vá e não peques mais, vai para a tua casa e não peques mais, a gente pode pensar que talvez esse ambiente do lar possa ter sido um ambiente adoecedor desse espírito, que sai dali
né, daquele lugar e vai viver à beira do lago esperando a caridade e o benefício, partindo dos outros e não dele para se curar. E quando Cristo direciona para esse lugar, é porque a gente precisa retomar às vezes para onde dói, para onde fez doer. É preciso às vezes retomar para o lugar, a evitação da dor e do contato com ela não resolve, mas traz maturidade e resolução. Então é preciso ir ao encontro dessa dor, daquilo que move, daquilo que transforma, para que a gente possa crescer, amadurecer, nos curar e não voltarmos mais ao lugar que adoece. Se volta, é porque nós não aprendemos o recado ainda. A gente precisa rever aquela condição, passar novamente por aquela lição, para a gente poder rever as posturas que nos levaram até ali. Vai, não peques mais. Ele não está falando de um pecado como nós concebemos, mas do não retorno àquilo que nos faz mal, aquilo que nos causou a doença, aquilo que nos causou o dissabor e a dificuldade. Não vá, não comete de novo aquilo que vai te adoecer. Aí você vai num posto de saúde, o médico passa os exames, descobre que está com colesterol alto e fala, não come gordura. Primeiro dia você se esforça, segundo dia se esforça, terceiro, quarto já começa a deslizar e aí quando vê, está se alimentando de gordura de novo, colesterol volta. Dessa mesma forma acontecem as outras coisas na nossa vida. Eu estou em busca de relacionamento e só me envolvo em furada, só me envolvo com pessoa que não presta. Observa quais comportamentos estão te levando à convivência com essas pessoas. Não seria talvez o caso de o lugar onde você está encontrando essas pessoas, você está indo em busca, né? O lugar onde você frequenta e que encontra só essas pessoas, não estaria ali a falta do alto amor, porque quem se ama não se põe em furada, porque fica no estado de alerta com o outro, né, com as pessoas que às vezes vão entrando na sua vida, fica mais seletivo quando tem alto amor. Eu não permito que tantas pessoas me causem mais mal, então eu vou evitar, não as pessoas, mas aquelas que me fazem mal. Isso é alto amor, isso não é falta de caridade, porque o amor começa conosco e a gente precisa dele em nós para que a gente possa entender o amor e a forma de dar amor para os outros. Já disse isso outras vezes e é por isso que o Cristo é enfático. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele deixa claro que devemos amar o outro como a nós. Qual seria a saída para amar o outro se não fosse amar a nós mesmos? Primeiro, aí eu tenho a medida, porque quando eu me amo, eu sou seletivo. Eu tenho cuidado, e ser seletivo não é ser desrespeitoso. Porque a gente precisa entender, e como aquele psicólogo Rossandro diz, de uma maneira muito sábia, o amor é um sentimento altamente elaborado, né? A gente ainda não conseguiu amá-lo. Então, a primeira forma de chegar ao amor é o respeito. Amando a nós mesmos, respeitando a nós mesmos, eu faço pelo outro, eu tenho amor pelo outro. E aí, o primeiro passo seria respeitar. Muitas pessoas ficam na expectativa, né, de que o outro ame, às vezes até verbaliza. Você ama a mamãe? Meu amor, você ainda me ama? Mãe, você ainda me ama? A gente fica nessa expectativa. A gente pode se amar. Exigir que o outro nos ame é violento, é violência. Mas a gente pode e deve dar e exigir respeito. Aí o amor vem. Ele é uma construção. Mas o respeito vem em primeiro lugar. O respeito cria a condição para que o amor se instaure. O respeito cria a condição para que o amor se faça presente. Então é preciso que a gente coloque o respeito em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Porque existem desafetos
não sejamos hipócritas, né? Os desafetos existem, mas como nos relacionamos com eles é que faz a diferença. E se esse relacionamento for respeitoso, já conseguimos muito, muito mesmo. Então, há essa possibilidade, né, de pegarmos a nossa cama, pegar e nos responsabilizar sobre as nossas questões e irmos ao encontro de onde a dor surgiu, para que a gente possa trabalhar a resolução, trazer ali a condição de não voltarmos mais à paralisia. Sejamos responsáveis pela nossa existência, pela nossa encarnação, pelas dores que causamos. Não sejamos responsáveis pelas dores que os outros causam em nós, apesar de que é responsabilidade nossa permitir que isso fira. Mas é dele, não é seu. Caminha com o que é seu. Leve na sua bagagem apenas o que é seu. Não dá para levar na nossa bagagem o que é dos outros, o que é responsabilidade dos outros. Sejamos mais assertivos naquilo que surge em nossa existência como uma grande possibilidade, como uma oportunidade, como esse paralítico teve de estar ali diante do Cristo e ouvir, estar receptivo ali ao que o Cristo oferecia. Apesar da condição de espectador, né, de estar ali observando as pessoas irem e dizerem: mestre, quando eu tento me mover, alguém já pulou primeiro, foi primeiro. A gente não está dizendo que as pessoas devam ser egoístas, mas a gente está dizendo do valor que é cuidar de si. Talvez seja essa a nossa responsabilidade enquanto espírito encarnado. Cuidar de nós, aprimorar a nossa existência enquanto espírito eterno, para que a gente possa fazer esse movimento para os outros. Um doente não cuida de doente, um ferido não cura da ferida dos outros. Apesar de existirem os curadores feridos, em algum momento eles vão precisar curar as próprias feridas. Os curadores feridos têm um valor porque eles sabem que a ferida dói. Talvez não tanto quanto o outro, porque cada um sente a dor na sua proporção. Mas eles sabem que a ferida dói. Mas isso já ajuda bastante. Mas em algum momento eles vão precisar se curar as próprias feridas para continuar curando a dos outros. Então não dá para a gente ficar na posição de coitado, esperando que alguém nos leve ao lago. Não dá para a gente ficar naquela posição de só levar os outros e a gente não ir. Vamos nos curar para a gente se mover e ajudar os outros. E vamos nos ajudar os outros a se curarem, não continuarem na condição de feridos para serem curados por nós. Como eu ajudo as pessoas, como eu curo as pessoas. Não. Talvez você só esteja contribuindo para a não autonomia do outro, fazendo pelo outro. Mas é importante que a gente possa incentivar, mover e motivar. Eu agradeço a todos e a todas pela possibilidade, a oportunidade, por chegarem até aqui, ao final desse momento, me ouvindo, que a gente possa refletir bastante sobre a nossa condição de paralíticos, o que causou a nossa paralisia. Eu não estou dizendo paralisia física, mas a nossa paralisia moral, aquela que drena as nossas energias para a vida, que nos coloca na condição de coitados, lamentadores, e não daqueles que se movem em busca de sua melhora, de seu aprimoramento. Que Deus ampare, que a espiritualidade nos conduza em cada dia da nossa existência, nos dando essas possibilidades de ouvir o Cristo através de vários recursos, de várias possibilidades. Muitas bênçãos a todos. Neste momento, pedimos a todos que direcionem seus pensamentos ao Centro Espírita Pai José Cambinda, mentalizando muita luz, envolvendo esses irmãos que buscam a nossa casa,
para que possamos cada vez mais fortalecer os elos que unem todos nós. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Esse momento é o momento no qual a falante indiana atuará ainda mais sobre nós, fluidificará as nossas águas. Para isso pedem que relaxemos os nossos corpos e nos concentremos apenas na música.
Finalizamos o nosso encontro com a nossa prece de agradecimento. Agradecimento por esses momentos de aprendizado, pela presença dos amigos espirituais ao nosso lado e principalmente pela vida e por estarmos encarnados neste momento, ajudando nessa transição planetária. Que no dia de amanhã possamos acordar com mais esperança, confiança e perseverança para irmos em busca de um futuro melhor para todos nós. Que possamos, antes de nos recolher, endereçar um pensamento fraterno a todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade nesse momento. Que possamos oferecer os nossos melhores sentimentos, a nossa compaixão a todos os irmãos de todos os cantos do mundo. Que possamos nos recolher envolvidos pela paz de Cristo. Que assim seja. Agradecemos pela presença de todos e convidamos para que estejam presentes na próxima semana para mais um encontro de estudo e reflexão. Tenham todos uma noite de muita paz.